Convidamos agora o Dr. Desirê Calegari. Ok, ele já foi, então, Dr. Francisco José Roma. Está aqui? Ok. Bom, eu acredito que a medicina é uma disciplina científica, né? E à luz dessa crença, né, eu creio que a eficácia, que deve ser o foco da discussão aqui, não está mais discutindo se causa ou não, porque isso ficou muito claro. O que está argumentando fundamentalmente aqui é que a sibutramina é útil para algumas indicações. O que está se dizendo é que ela seria, né, eficaz para algumas indicações, né, terapêuticas dentro desse quadro que é a obesidade. Agora, né, qual é a comprovação, né, científica de que a sibutramina, através dos estudos clínicos, desses meios que nós temos, que ela é eficaz? Qual é a comprovação? Nós vimos aqui no estudo SCOUT que a sibutramina, apesar de causar uma redução de peso em relação ao grupo placebo, aumentou o risco cardiovascular, né? Nós temos uma hipótese de doença cardiovascular, salientada aqui por alguns expositores, né? Isso não ocorreria. Quer dizer, essa hipótese não é demonstrada. A evidência científica aponta no outro sentido, né? O único estudo que nós temos aponta para um aumento de risco. Foi argumentado aqui também, né, já agora na fase final do debate, que não é esse o único objetivo, né, do tratamento com a sibutramina, de induzir redução de peso, né, que nós teríamos o câncer, né, uma relação entre obesidade e a incidência de vários tipos de câncer, né? Então, nós temos a hipótese de que a redução de peso, não a redução de peso alcançada de outra forma, mas essa redução de peso alcançada com a sibutramina reduziria a incidência desses cânceres. Qual é o estudo que demonstra isso? Isso é uma hipótese não demonstrada, né? Há também a hipótese não demonstrada de que a sibutramina, né, a redução de peso causada pela sibutramina reduziria a incidência de diabetes tipo 2. Foi dito e repetido como um dos mais fortes argumentos para a manutenção do medicamento. Qual é o estudo, qual é a evidência científica que a gente possa pôr aqui na mesa e discutir que demonstre isso? Não há. Não há. Não veio à tona, ao longo dessa longa, exaustiva discussão, qualquer demonstração dentre os critérios cientificamente aceitos como válidos, né, que demonstre qualquer eficácia da sibutramina, além de uma perda de peso adicional em relação àquela conseguida. Em relação ao, muito didaticamente, brilhantemente mostrado pelo Dr. Fuchs, não há nenhuma demonstração de eficácia considerando os desfechos primordiais. Não há. Essa é a situação, né? Há uma situação em que se demonstra claramente, né, um aumento de risco, né? Há um entendimento de, né, dentro da melhor evidência científica de como isso ocorre e não há nada. Então, a menos, quer dizer, nós não podemos manter um medicamento no mercado com uma presunção de eficácia que não foi demonstrada. Isso não é aceitável numa área que nós chamamos de medicina científica. Se nós validarmos isso, se a agência validar isso, nós estamos validando, né, todas as práticas alternativas imagináveis, qualquer hipótese
que nós podemos formular aqui de eficácia terapêutica não comprovada passa a ser válida, né? Porque nós estamos dizendo aqui que não é necessário demonstrar eficácia para manter a opção terapêutica. Esse é o quadro. Só um segundo para, né, responder a pergunta do Dr. José Rubens, né, sobre a questão da imperícia. Mantida, essa é uma opinião particular minha, né, mantida a sibutramina no mercado, isso quer dizer o seguinte para o médico, para o prescritor, que a Anvisa, que é o órgão que regula esse mercado e que tem a responsabilidade de manter apenas medicamentos eficazes e seguros no mercado, avalizou a permanência no mercado. Então, estando no mercado, quer dizer, tendo o aval da Anvisa, não é imperícia. É imperícia se for usada off-label, né? É imperícia do profissional se for usada para indicação off-label. Aí sim, né? Porque quem é responsável, né, pela aprovação das indicações é a Anvisa. Essa é a responsabilidade da Anvisa. Quer dizer, se o indivíduo, se um medicamento ineficaz e perigoso permanece no mercado e algum paciente sofre as consequências disso, ele deve acionar judicialmente a Anvisa, os diretores da Anvisa, porque eles serão responsáveis por essa questão. E, terminando, eu não acho que manter uma ilusão de tratamento no mercado, né, uma ilusão de terapêutica, possa, de alguma maneira, contribuir para diminuir ou atenuar esse terrível problema de saúde pública, né, que é a obesidade. Pelo contrário, ele aumenta o problema. Ele é um fator agravante do problema. Então, para encerrar as atividades desta manhã, tem a palavra novamente a doutora Maria Eugênia. Bom, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer imensamente a forma como a gente conseguiu conduzir os trabalhos nessa parte da manhã. Em relação ao que estava previsto na programação, nós estamos com só 5 minutos de atraso. A gente acabou conseguindo vencer um pouco aquele atraso inicial. Nós estaremos retomando a atividade, o painel não terminou, nós temos uma segunda etapa do painel para discutir os outros 3 medicamentos, que o formato do painel à tarde será o mesmo. Eu acho que foi a condução com que todos os senhores e senhoras se manifestaram dentro do tempo estipulado, para que proporcionasse que todos aqui presentes tivessem a oportunidade de se manifestar, de fazer as suas considerações. Acho que a gente conseguiu perfeitamente fazer isso. Eu queria só consultá-los. Está previsto para a gente voltar às 14 horas, mas o pessoal já me falou, olha, porque não é fácil você comer aqui por perto da Anvisa em 45 minutos. Então, eu gostaria de propor, para que a gente não tivesse também a sensação de estar atrasando no período da tarde, se é possível, isso eu acho que seria interessante, seria possível a gente iniciar o trabalho à tarde, 14h30. Acho que é mais tranquilo para que todos possam comer, né, e voltar, se deslocar para comer e deslocar de retorno aqui. É razoável, não é? Então, podemos ficar dessa forma, a gente retoma às 14h30. E um bom almoço para todos nós. Obrigada. Trabalhos do painel. Nós teremos agora a apresentação sobre dados de eficácia e segurança dos medicamentos inibidores de apetite catecolaminérgicos, anfepramona, femproporex e mazindol. A primeira apresentação será dos parâmetros científicos da nota técnica, e para tanto nós convidamos as técnicas da Anvisa, a senhora Mariana Gradim e a senhora Laís França. Bom, boa tarde. Eu sou Mariana Gradim, sou da área de registro de medicamentos da Anvisa, alguns aqui já me conhecem. Eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros de eficácia que foram avaliados para esses 3 medicamentos, fármacos, na verdade, anfepramona, femproporex e mazindol. Como o nosso tempo é muito curto, o que eu vou abordar aqui agora são alguns pontos que foram considerados de discordância ou
que alguns artigos que na nossa análise não haviam, aqui nos documentos que foram apresentados à Anvisa, estavam presentes. Então, eu sou da Coordenação de Pesquisa e Ensaios Clínicos, da Gerência de Avaliação de Eficácia e Segurança, da Gerência Geral de Medicamentos. Por ocasião daquela audiência pública de fevereiro, foram entregues alguns documentos a nós, que foram as diretrizes clínicas da AMB, um estudo sobre anorexígenos da Anfarmag e um parecer técnico sobre o uso de anorexígenos do CRF de São Paulo. Esses 3 documentos basicamente continham as mesmas publicações e um conteúdo muito semelhante. Com relação a pontos de discordância, o primeiro ponto de discordância que há entre a nossa interpretação e a interpretação do documento diretrizes foi a seguinte, que isso está citado na nota técnica, em uma meta-análise, que é essa de Lee, de 2005, chegou-se à conclusão de que os sujeitos tratados com a dietilpropiona apresentaram uma redução média de peso corporal de 3 kg, com uma amplitude de valores entre menos 1,6 a 11,5 kg, a mais que sujeitos que receberam placebo. E no documento de diretrizes que foi entregue a nós, havia a seguinte frase, que a perda de peso variou de 1,6 a 11,5 kg em 6 meses. E nós da GCF interpretamos esse dado de uma forma diferente. Quer dizer, se a amplitude de valores vai de menos 1,6 a 11,5, essa amplitude passa pelo zero, então seria desde a perda de 11,5 a mais do que no gluconfeplamona, comparado com o placebo, até um ganho ou uma perda menor de 1,6 kg com relação ao placebo. Quando a gente tem um intervalo de confiança amplo e que engloba o zero, na nossa interpretação, isso quer dizer que o N deveria ter sido maior, para gerar um intervalo de confiança mais enxuto, que nos desse realmente um dado mais incisivo. Então, foi discordância entre a nossa conclusão e o que estava no documento. Além disso, foram apresentadas 2 outras publicações, mas essas 2 elas já tinham sido contempladas na nossa nota técnica, que foi um estudo do McKay, que é um ensaio duplo cego de 24 semanas de duração, mas que incluiu apenas 20 sujeitos, que foram tratados por 6 meses, e apenas 11 desses sujeitos concluíram o estudo. E nós já havíamos julgado esse estudo como não robusto para a comprovação de eficácia da anfepramona. Além disso, um estudo randomizado duplo cego controlado por placebo realizado no Brasil, que foi publicado em 2009, da doutora Cíntia Cercato, que tem um rigor metodológico melhor, mas que já havia também sido contemplado na nossa nota técnica. Com relação ao Femproporex, houve 3 outros estudos que a gente não tinha avaliado para a nossa nota técnica. Um deles é um aberto, não controlado, de utilização de 25 mg de Femproporex em 30 pacientes, 24 completaram o estudo. Inclusive, tem um equívoco na referência que eu vou passar para vocês. Um estudo aberto, não controlado, realizado em 42 pacientes de ambulatório, administrados também 25 mg de Femproporex diariamente. E um terceiro, que era um estudo aberto, realizado em 26 pacientes ambulatoriais, todos do sexo feminino, que utilizaram Femproporex 22,4 mg por dia por 60 dias. Nenhum desses 3 estudos que foram adicionados àqueles que nós avaliamos para avaliação de eficácia, na nossa opinião, trouxe novidades com relação à eficácia com uma robustez satisfatória, para alterar a nossa visão de eficácia. E tem um estudo que é mencionado da seguinte forma. Em um estudo, houve redução dos níveis de pressão arterial, que é do PRC Alicot, se não me engano, o nome do autor. E, na verdade, essa publicação ela relata 2 casos de uma prescrição abusiva de fármacos psicoativos. Um desses casos é com Femproporex, em uma mulher de 45 anos com uma síndrome depressiva leve e um ganho ponderal de 3 kg, que recebeu a prescrição de Femproporex Retard por 5 anos, desenvolveu uma dependência ao fármaco. E, de acordo com o artigo, o Femproporex foi retirado do mercado na França, em 99, por falta de eficácia no tratamento da obesidade.
E essa paciente teve uma síndrome de retirada importante, até